colaterais internos é 100 graus. Qual a medida de cada ângulo? Ok, obrigada pela pergunta. Deixa eu passar aqui, senão vai ficar muito baixo para responder. A diferença é 100 graus. Isso. Não é isso? Então, eu já até expliquei, né? Mas vamos explicar aqui novamente que se eu tiver uma reta paralela cortada por uma reta transversal, este ângulo, né, chama colateral interno com este. Então, eu tenho dois ângulos colaterais internos e que somam 180 graus, os ângulos colaterais internos. Então, se eu chamar esse de x e esse de y, eu tenho que x mais y, porque eles são colaterais internos, eles somam 180 graus. E falou que a diferença, então eu vou falar que a diferença x menos y, né? X menos y é igual a quanto? 100 graus. Então, eu tenho aqui um sisteminha, né? Um sistema de equação do primeiro grau. Eu tenho a diferença que dá 100 graus, né? Aqui eu posso escolher o jeito de eu fazer, né? O sistema. Tá fácil para eu escolher a adição, né? O método da adição que a gente viu. Eu vou pegar y menos y, sumir o y, né? Então, x mais y, eu tenho 2x, que é igual a 180, mais 100 é igual a 280. Então, eu tenho aqui 2x é igual a 280, passando esse 2 para cá, né? Eu tenho a divisão, 280 dividido por 2 vai dar 140, né? Aí, eu descobri que x vale 140, né? Se eu substituir aqui em qualquer uma, por exemplo, 140 mais y é igual a 180. Então, eu consigo descobrir y. Quanto que vale o y? O y vai ser 180 menos 140, o y é igual a 40 graus. Então, eu descobri que esse ângulo, né, colateral interno, vale 40 e que este vale 140. Vamos ver se a diferença dá 100 graus? 140 menos 40, 100 graus, certinho. Beleza? Obrigada. Muito obrigada, professora. Nós estamos chegando ao final do Tira Dúvidas de Matemática. Se ficou alguma dúvida, acesse o aplicativo Conexão Escola e envie sua pergunta. Não se esqueça que o acesso ao aplicativo é gratuito e não consome os dados da sua internet. Você pode também consultar o seu PET, o Plano de Estudo Tutorado, que está disponível gratuitamente para download no site estudeemcasa.educação.mg.gov.br. E não se esqueça que as aulas estão disponíveis nas nossas plataformas digitais, para que você possa assistir quantas vezes quiser. Eu agradeço a presença dos professores, dos intérpretes de Libras e principalmente a sua participação. Um grande abraço e continue assistindo a nossa programação. Até amanhã! Olá, boa tarde para você que acompanha a programação da Rede Minas. Vamos transmitir a partir de agora, ao vivo, direto da cidade administrativa, a coletiva da Secretaria Estadual de Saúde com os números da pandemia da Covid-19 aqui no estado. Na sequência, eu volto com o Jornal Minas Primeira Edição e as principais notícias de hoje. Já está tudo pronto, vamos então até a cidade administrativa para acompanhar. Boa tarde. Estamos ao vivo pelas redes sociais do Governo de Minas Gerais, através do Instagram e Facebook. A transmissão também é feita pela Rede Minas e Rádio Inconfidência AM 880. Hoje é quarta-feira,
5 de agosto de 2020. Estamos com o secretário de Estado adjunto de Saúde, Marcelo Cabral, e o secretário de Estado de Saúde, Carlos Eduardo, que tem as informações da Covid-19 em Minas Gerais. Boa tarde a todos. Hoje, então, dia 5 de agosto de 2020, nós temos no boletim epidemiológico 139.661 casos confirmados, com 28.102 casos em acompanhamento, com 108.364 casos recuperados e com 3.195 óbitos confirmados. É importante que nós lembremos que nessa semana nós estamos fazendo a sincronização com o sistema CIVEP-GRIP, então nós teremos algumas mudanças ao longo da semana até que o sistema fique equilibrado. O jornalista Pablo Nascimento, TV Record, pergunta ao secretário Carlos Eduardo: Minas bateu hoje, pelo segundo dia consecutivo, o recorde de mortes confirmadas dentro de 24 horas. Ontem, a situação era justificada pela troca do sistema de lançamento de dados. Qual a explicação para o alto número hoje novamente? Ô Pablo, obrigado pela pergunta. Em relação a esses números que nós temos de óbito, conforme eu havia explicado na segunda-feira, nós teremos essa semana toda de atualização de dados, então é de se esperar que nós tenhamos algumas flutuações no número de óbitos até que nós voltemos ao padrão anterior, né? Para você ter uma ideia, nós estamos fazendo um trabalho que, inclusive, nós identificamos duplicidade, nós já identificamos mais do que 50 óbitos em duplicidade, então esse trabalho tem que ser feito com calma e, nesse sentido, o que nós estamos fazendo, então, é uma atualização dia após dia até nós chegarmos no momento em que nós estaremos em dia, sincronizando os dois sistemas e aí a atualização ela será estabilizada e nós devemos voltar ao número de óbitos padrão, né, que a gente vinha tendo. Então, é importante lembrar que esses números de óbitos que nós estamos notificando, igual habitualmente é feito, isso significa o número de óbitos confirmados no sistema, não necessariamente óbitos que aconteceram ontem. E agora, com essa atualização do CIVEP-GRIP, nós temos, na verdade, um número represado aí de alguns dias de atualização que nós estamos puxando com o objetivo de nós termos um intervalo de tempo para atualização menor do que seria aqueles 10 dias que era o habitual. A jornalista Desirê Miranda, Rádio Inconfidência, pergunta também ao secretário Carlos Eduardo: quando será possível saber que o Estado já passou pelo pico da pandemia? A intensificação do frio em Minas interfere na transmissão do coronavírus? Desirê, obrigado pela pergunta. Em relação a essa ideia do pico, do platô, e se nós já passamos, eu acho que é importante nós termos uma ideia assim, bem clara do que está acontecendo, né? Nós tínhamos projeções que elas mostravam que nós teríamos um número maior de casos entre meados de julho e meados de agosto. Ou seja, essas projeções, elas lá atrás, elas nos sinalizaram que poderia efetivamente haver um pico. Como efetivamente nós não gostaríamos que tivesse um pico, nós começamos a tomar atitudes, fizemos várias reuniões com todas as prefeituras do Estado, objetivando que aquelas prefeituras que estivessem com a flexibilização muito grande retrocedessem de forma que nós não tivéssemos um pico. Neste momento, o que nós estamos vendo é que, em relação à projeção de pico, nós efetivamente não chegamos naquele nível tão alto. Mas nós estamos trabalhando num platô, e esse platô seria um platô num nível relativamente alto, seria talvez aí um planalto, né? Mas a ideia que nós temos é que nós vamos manter algum tempo nesse nível até começar a cair. Então, é necessário se esperar efetivamente que nós tenhamos uma sinalização clara de que realmente nós já estamos caindo. Em alguns indicadores que nós acompanhamos, nós já vemos uma tendência à queda,
mas como a tendência ela é muito inicial, ela não há ainda uma confirmação que efetivamente nós estamos na queda. E aí sim, a partir do momento que nós soubermos o que é a queda, aí nós definimos o final do platô. Secretário Carlos Eduardo, ainda atendendo a jornalista Desirê Miranda, Rádio Inconfidência. A administradora do aeroporto de Confins anunciou a retomada dos voos internacionais. Também é possível perceber aumento na procura por hospedagens em hotéis em Minas e em estados em que a ida às praias já estão liberadas. Já é seguro viajar? Desirê, desculpe que eu não respondi uma outra pergunta a respeito da transmissão no inverno e no frio, né? De uma forma geral, nós entendemos que todas essas doenças respiratórias, elas tendem a ter uma transmissão maior na época de frio. Tá? Então, é de se esperar também que o coronavírus possa ter uma transmissão um pouco maior, mas, por outro lado, neste momento, que eu entendo que seja um momento único da sociedade, talvez nesse século, nós estamos entrando no inverno ou passando pelo inverno com o maior cuidado possível para as transmissões de doença respiratória. Nós hoje já temos uma noção que não pode aglomerar, nós já temos a noção que é bom manter a ventilação do ambiente, nós já temos a noção que é importante usar máscaras, que ter o cuidado com higiene, lavar as mãos, usar álcool gel. Então, de uma forma geral, nós entendemos que o frio pode sim trazer alguma mudança, mas num primeiro momento não seria tão impactante dentro do que nós já estamos fazendo. Em relação a viagens internacionais, a ida a hotéis, viagens para a praia, eu acho que é fundamental que todas as pessoas procurem ter o bom senso, né? O bom senso significa, primeiro, se você puder evitar se expor, que evite se expor. Ninguém, não tem justificativa nenhuma neste momento de uma epidemia, nós temos uma exposição além do que é o necessário. Já por outro lado, se realmente, né, faz a opção por viajar, vai para um hotel, que se cuide ao máximo, ou seja, que mantenha o distanciamento, né, que mantenha o uso de máscaras, que evite aglomeração, tem que tomar muito cuidado com ambientes em que as pessoas circulam muito, porque as superfícies podem ter sido expostas a alguém que tossiu com coronavírus, alguma coisa nesse sentido. Mas, de uma forma geral, assim, não é proibido viajar, mas, como toda ação humana, tem que ter um bom senso muito grande e tem que ter um cuidado também. A jornalista Tainara Faria, TV Candides, de Divinópolis, pergunta ao secretário adjunto Marcelo Cabral. Divinópolis anunciou ontem que aderiu ao plano Minas Consciente e já informaram que o município se enquadra à onda verde. É possível começar o plano direto na última onda? Tainara, obrigado pela pergunta. Não é possível começar nesta última onda. Houve alteração das cores, principalmente. A gente pode lembrar, a gente tem falado para lembrar as pessoas como se fosse um semáforo, um sinal de trânsito. A onda verde, ela corresponde, a onda verde de hoje corresponde ao que era a onda roxa, com serviços mais sensíveis, atividades mais sensíveis, digamos assim. Ainda há a reunião, a deliberação hoje ainda e a divulgação, o segmento do plano já a partir de amanhã. O fato é que Divinópolis não se enquadrará neste novo critério na onda verde, em função da mudança desses critérios, já que eu estou me referindo, em função desta onda verde corresponder ao que era a antiga onda roxa, com atividades mais sensíveis. Essas atividades, essas localidades que se encontravam nesta situação, muito provavelmente estarão na onda amarela, e agora há um prazo maior em função da aglutinação de ondas. Hoje nós temos só a vermelha, a amarela e a verde, sendo a vermelha aquela que traz os serviços essenciais e seguindo, então, para atividades mais sensíveis nessa sequência, amarela e verde. Então, muito provavelmente, a partir da deliberação
nos colegiados, nos órgãos próprios, aqui nos nossos comitês, estará, então, na onda amarela, e aí dependerá de cumprimento do período, hoje com um período ampliado em função dos acordos que foram feitos de 28 dias, para, se o caso, avançar, então, para a nova onda verde. Então, não estará na onda verde, muito provavelmente na onda amarela, necessitando aguardar a deliberação, e lembrando que hoje os critérios, as ondas mudaram a partir da consulta pública no sentido de aperfeiçoar e atender essas sugestões que foram feitas através da consulta pública. Jairo Taborda, rádios 93 e 97 FM de Governador Valadares, pergunta também ao secretário adjunto Marcelo Cabral. O evidente posicionamento contrário de alguns prefeitos quanto à participação no programa Minas Consciente pode prejudicar o trabalho? Jairo, obrigado pela pergunta. Nós não compreendemos como um evidente posicionamento contrário. O programa Minas Consciente, todas as atividades da Secretaria de Estado de Saúde, do Governo do Estado de Minas Gerais, sempre foram feitas de forma dialogada, de forma tranquila, e a nova versão, este novo Minas Consciente, ele, na verdade, seguindo aí as sugestões, procurando atender às sugestões feitas pela consulta pública, na verdade, caminhou mais para privilegiar a percepção, a compreensão da localidade, do município, daquilo que acontece efetivamente na ponta, que é quem deve ter esta percepção, e o posicionamento, a adesão, ela se dará a partir do entendimento da localidade de que deva aderir, através de decreto municipal, à deliberação 39, que representa o Minas Consciente, e isso se fará com o exercício da autonomia, isso é natural. Então, na nossa percepção, nós não reputamos que seja uma posição evidentemente contrária. O que nós temos dialogado é que a adesão ao Minas Consciente, por ser uma posição, uma perspectiva mais adequada, mais planejada, com possibilidade de atendimento da realidade local, na nossa percepção, e entendemos que também dentro da percepção das localidades, dos municípios, seja uma forma mais tranquila de retomada e responsável também de retomada gradual das atividades econômicas. É importante lembrar que demandas, ações judiciais foram propostas, e a gente cita aqui a ação de declaratória de constitucionalidade proposta pelo Ministério Público, e que acaba dentro também de um entendimento que já foi publicizado através de uma ação do Supremo Tribunal Federal, que caso não haja adesão ao programa Minas Consciente, que é a deliberação 39, deverá ser observada a deliberação 17. Sempre importante destacar, e como nós também acolhemos e acatamos, que se trata de uma decisão judicial e que, portanto, deve ser cumprida. Mas entendemos que a adesão se dará de forma voluntária e de acordo com a percepção, a compreensão da realidade local. Então, este é o entendimento que nós temos, e nós reputamos que o Minas Consciente é uma via segura para a retomada gradual das atividades econômicas. Secretário Carlos Eduardo, encerraremos as perguntas de hoje com uma que chegou pelas redes sociais, @Cristiane Lima 3. Os casos em acompanhamento são pacientes que estão internados? Cristiane, obrigado pela pergunta. Em relação à forma que nós notificamos e acompanhamos aqui todos os dados, quando nós confirmamos que nós temos pacientes em acompanhamento, isso, de uma forma geral, significa que são pessoas que tiveram um diagnóstico recente, com menos de 14 dias, em que nós não podemos afirmar que eles estão curados ainda, ou seja, eles precisam de um intervalo de tempo para nós termos a certeza de que o evento, a doença já passou, e que também não evoluíram para óbito. Então, esses casos é que nós entendemos como sendo casos em acompanhamento.
Naturalmente, a grande maioria das pessoas que pegam a Covid-19, elas tendem a evoluir bem e elas também não têm necessidade de internação. E somente uma pequena porção desses casos em acompanhamento são pessoas que efetivamente precisam da internação. Mais uma vez, agradecemos aos jornalistas e internautas que nos enviaram as perguntas e solicitamos ao secretário de Estado de Saúde que faça as considerações finais. Eu gostaria hoje de lembrar que é um dia importante no sentido que se comemora o Dia Nacional da Farmácia, o Dia Nacional da Vigilância Sanitária, o Dia Nacional da Saúde, e isso significa, de uma forma geral, que é importante nós lembrarmos da ação e do que os servidores da saúde, os profissionais da saúde fazem no dia a dia. Em geral, são pessoas que têm naturalmente uma dificuldade de trabalho significativa, justamente por lidar com a dor dos outros, lidar com a insegurança, tanto dos pacientes quanto a insegurança própria de poder se contaminar, mas, por outro lado, também isso reforça a vocação dos servidores, a vocação dos profissionais da saúde, que, em geral, todos, independente da sua área, entendem muito bem a importância do que fazem e a importância das suas ações, isso tanto no tratamento, no cuidado de uma pessoa individual, quanto aqui na Secretaria Estadual de Saúde, no cuidado do coletivo, no direcionamento da sociedade, no sentido das boas práticas, no sentido de nós buscarmos uma melhor qualidade de vida para todos. E aqui eu tenho certeza, tanto eu quanto toda a equipe da saúde, que nós estamos trabalhando com muita intensidade, com muita dedicação e, por outro lado, a equipe toda ela tem um objetivo, que é o objetivo de melhorar a vida das pessoas. Então, desta forma, nós não descansaremos de forma nenhuma, ainda mais no meio de uma epidemia, e que o cidadão pode ficar tranquilo, que ninguém, se depender da Secretaria Estadual de Saúde, ficará para trás, porque o nosso compromisso é a saúde. Obrigado, secretários de Estado de Saúde, Carlos Eduardo, e de Estado Adjunto de Saúde, Marcelo Cabral, por mais um boletim epidemiológico. Nosso agradecimento especial a você, que nos acompanhou pelas redes sociais do Governo de Minas Gerais, através do Instagram e Facebook, pela Rede Minas e Rádio Inconfidência AM 880. A todos, uma excelente tarde. Minas Gerais, governo diferente, Estado eficiente.